Alô galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Soltei um vídeo aí, agora há pouco, fazendo a comparação, né, entre luxo, Botafogo, lixo, o Vasco. Mas não que o Vasco seja lixo. Luxo é o Textor e lixo é a 777. Luxo é o empresário que o Botafogo optou. E lixo é o traficante. Não que o Vasco tenha optado pelo traficante. O Salgado optou pelo traficante. Resumindo, luxo e lixo. Luxo, empresário, Textor, lixo, 777, traficante. Botafogo escolheu o Textor. O Salgado escolheu os traficantes marginais, né? E tá aí, esse é o resultado. Um está no Mundial, Botafogo, e o outro está aí, né? Com temor de vir a falir, E pasmem, cidadãos vascaínos, o Salgado está ameaçando o Vasco, depois de ter vendido o clube para essa empresa fraudulenta 777, para traficantes que duplicaram a dívida do Vasco, e agora ele está cobrando um pseudo crédito que ele tenha com o Vasco, que para mim não tem mais nada pela compensação dos prejuízos que ele causou, né? Está cobrando o Vasco, está ameaçando o Vasco de não aquecer na recuperação judicial, e isso aí levaria à decretação da falência, né? O último jogo foi dia 12, próximo jogo dia 12 também, do mês que vem, 12 ou 13, não importa, um mês parado. E não vejo torcida organizada alguma cobrando isso, né? A torcida organizada, salvo engano aí, Confraria Vascaína, né? Soltaram notas. O Vasco é muito maior que você, Léo Jardim. Léo Jardim, o Vasco é muito maior que você, Léo Jardim. Você está abusando do Vasco? Quem era você? Jair também, Paulinho, como se isso fosse uma coisa minimamente plausível para que os caras, as organizadas, se debruçassem para cobrar o jogador e não cobrar o Salgado. Cadê o protesto na casa do Salgado para impedir que ele se reúna na Assembleia Geral, como ameaçou o Vasco, junto com os credores, que ele vai fazer uma composição para todos recusarem os seus créditos da recuperação judicial. E eu não vejo torcida organizada alguma, não vejo canal algum falando sobre isso, né? Da necessidade de a torcida protestar, cobrar o Salgado e o Osório, né? Não se esqueçam que o Osório está sumido, né? Mas muito amigo do Cristiano, que hoje está aí comandando o Vasco, junto com Alain Belaciano, né? Não vejo protesto algum, só vejo covardias com o Léo Jardim, com o Jair, com o Paulinho, e a época com o Verrete, né? Quando apareceu lá que o Verrete queria R$1 milhão e blá blá blá, né? Xingaram o Verrete. Fechou por 700 e pouco, que eu acho caro, né, para um jogador tipo Verrete. Só que ele faz gol. E aí não vou entrar nesse mérito. Para um jogador com a habilidade do Verrete, 700 é muito, mas o cara faz gol pra caceta. É uma outra situação, né? É a exceção disso. Tem jogador com muita técnica que não entrega o que o Verrete entrega. Mas o foco desse vídeo aqui é outro. O foco é a torcida organizada, ou torcidas desorganizadas, ou torcidas interesseiras, que não vão ter, fazendo protesto, ingresso, churrasco e pagode. Vai acabar, porra, né? Então com raiva, né, que eu tenho a mesma idade que a Força Jovem, estou de 70, e os caras estão aí parados, né? Lá atrás, Salgado vendeu o Vasco para traficantes, né? E o Botafogo vendeu, até fiz um vídeo agora, já falei sobre isso, para um empresário.
E dizem que o Vasco poderia ter vendido para um empresário, mas preferiu os traficantes. E esse cara ainda está cobrando o Vasco, né? Esse vídeo aqui é muito parecido com o anterior, mas com foco para cobrar as organizadas a tomarem uma providência, a protestarem, né? Inclusive com o seu Pedrinho também, que diz que não está junto com o Salgado, mas em 1 ano e meio não apresentou um parecer finalizando a situação. Pedrinho poderia falar assim, ó, apuramos aqui, o Salgado é inocente. Não tem problema, né? Entre aspas, não tem problema para ele, se desincumbiu, que provassem através de uma outra forma. Agora, quando o Pedrinho passa 1 ano e meio sem apurar as denúncias sérias contra o Salgado e nada faz, então, cadê o protesto contra o Pedrinho? Cadê? Não tem. Não tem protesto contra o Salgado, contra o Osório. Eu lembro que a 7777, sem planejamento esportivo, comprou uma porra. A 777 fazia o seguinte, ela comprava assim, cada janela ela comprava 10 jogadores para uma posição. Uma vez comprou 10 zagueiros, depois comprou 10 atacantes, né? E hoje o Admar está aí reclamando, o novo executivo. O elenco não é regular, perdão, o elenco não é equilibrado, é desequilibrado. Tanto é que o Diniz faz substituições aos 40 minutos do segundo tempo, porque não tem como botar ninguém. Cai muito o nível dos jogadores, né? E houve uma melhora gritante dos jogadores, pararam de cansar, como estavam cansando, né? Inacreditavelmente. Mas esse vídeo aqui, o foco dele é exigir, é cobrar protestos, né, das torcidas organizadas contra o Salgado, não só pela venda para fraudulentos, como agora pela ameaça dele recusar a recuperação judicial e levar o Vasco à falência, né? Como também de ter vendido para esses traficantes da 777. E nada aconteceu, nada vai acontecer, né? Vergonha, cara, torcida, vergonha as organizadas do Vasco, vergonha. Ver que a gente poderia ter organizadas cobrando, reclamando, brigando, lutando, né? Como a Fiel faz, outras torcidas do Corinthians fazem por aí, né? E a gente não tem isso. A gente tem torcida, um grupo de pagode na porta de São Januário, ingressos, né? Espetinhos lá, ingresso, churrasco e pagode. Esse é o foco das organizadas do Vasco. Se gostou do meu comentário aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos quando forem ao ar. Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.